participar da Santa Ceia. Muitos não tiveram esse mesmo privilégio que você está tendo nesta noite. Muitos não tiveram. Mas glória a Deus, nós estamos aqui. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Salmo 116, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, mais uma vez, através da Tua palavra. Manifesta-te, ó Deus, de uma forma poderosa, nesta noite, ó Deus, abrindo a porta da Tua palavra e trazendo à luz o entendimento de cada um, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em cada coração, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor e nós Te glorificamos. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. O protagonista do assunto, ou o salmista, ele é anônimo. Não dá para a gente saber, de fato, quem escreveu este salmo. Talvez seja, ou talvez foi um dos filhos de Corá, não sei. Fato é que é um escritor anônimo. Amém? É interessante que, mesmo sendo o salmista anônimo, fica muito claro para nós, ao lermos o texto que ele escreveu, a sua proximidade com Deus. Amém? Isso fica claro. A sua proximidade com Deus. Essa proximidade do salmista com Deus lhe garantiu uma história, um contexto de amor e gratidão entre ele e Deus, entre ele e o Senhor. Amém? Eu quero que vocês entendam que todos nós temos uma história, ou todos nós estamos construindo uma história. Eu estou construindo uma história e ela não começou hoje. Você está construindo uma história e essa história que você está construindo não começou hoje. Amém? Em uma história existe um memorial. E ele não está apagado. Olha aqui para mim. Deus conhece cada ponto, cada traço, cada segundo, cada momento da sua história. Certamente que você não se lembra da maioria das coisas,
Mas eu quero dizer para você que Deus não esquece de absolutamente nada. Deus não esquece de absolutamente nada. Nós até esquecemos, mas Deus não. Existe um memorial que é conhecido por Deus da minha história e da sua história, do começo ao fim. Deus conhece ela. Entendeu aí? Quando eu digo que há um memorial e Deus conhece esse memorial do começo ao fim, eu quero que você entenda que se você que está construindo uma história, esteja certo disso ou não, você está construindo uma história. Se você construir essa história e não colocar Deus presente nessa história, lá na frente, no final da tua história, você terá um encontro com o Senhor. Você entende assim? Amém? Glória a Deus. O protagonista do texto anônimo, ele fala de sua experiência, boas e ruins, porque toda história tem coisas boas e coisas ruins. Ninguém tem uma história somente com coisa boa, é ou não é? Toda história tem as coisas boas e as coisas ruins, e isso faz parte. Isso faz parte. Se for tudo bom, tudo muito bem, tudo certinho, nunca dá errado, meu irmão, aonde está o crescimento nisso? Aonde está o amadurecimento nisso? É por isso que nós precisamos, nessa história que nós estamos escrevendo, vivenciar momentos bons e também momentos ruins. Momentos bons e momentos ruins, eles irão fazer parte da nossa história. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. E o salmista anônimo, ele escreve uma história numa demonstração de amor e gratidão a Deus, por conta de muitas coisas que aconteceu na vida dele, e muito intrigante. Dobre a sua atenção aqui. Muito intrigante a história que esse salmista nos revela aqui no texto que nós acabamos de ler. É uma história de amor e gratidão, de uma forma que talvez você nunca pensou, talvez você nunca imaginou, mas está aqui. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos o amor e gratidão do salmista por ter sido ouvido por Deus. Dobre a sua atenção. Por ter sido ouvido por Deus, ele guardou no seu coração. Ele demonstra amor e gratidão a Deus porque ele foi ouvido por Deus. Quantos aqui crê que Deus te ouve? Você crê que Deus ouve você? E será que você chegou nesse patamar de amar a Deus porque Ele te ouve? Ou você ainda não teve essa experiência? Porque veja bem, ele fala aqui nos versículos 1 e 2, o amor e gratidão apresentado aqui é por ter sido ouvido. Quando nós lemos o texto, ele diz assim, que a angústia do inferno se apoderou dele. Lembra disso? A angústia do inferno se apoderaram de mim, os cordéis da morte me cercaram. Ou seja, esse cara está dizendo que ele esteve à beira da morte. Quase que ele morreu. E eu não sei dizer para você qual foi essa experiência. Mas, queridos, cordéis da morte e angústia do inferno não é coisa boa. Amém? Ele viveu uma experiência ardente
mas ele sobreviveu. Glória a Deus. Ele sobreviveu tanto no conceito físico quanto no conceito espiritual. O conceito espiritual é algo mais difícil, que a maioria das pessoas não alcançam esse patamar, porque desistem antes, porque deixa para segundo plano. Porque você não enxerga Deus, imagine que Deus não existe, mas está usufruindo das possibilidades que Deus tem concedido a você. Entende o que eu estou dizendo? Então nós não enxergamos Deus, mas não cai uma folha se o Senhor não permitir. Então significa que Deus está presente o tempo todo. O amor e gratidão desse salmista, a primeira coisa que nós vamos observar é por ter sido ouvido por Deus. Ele estava em uma situação difícil e ele foi ouvido por Deus, mas essa expressão no versículo 1 e 2, veja bem, o salmista diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei no passado, enquanto viver. Observe a expressão dos verbos nesse texto que nós lemos. A tribulação lhe sobreveio, mas a decisão do amor e gratidão já existia por uma experiência anterior que ele vivenciou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O salmista chegou em um momento difícil da vida dele, em que ele ficou à beira da morte. Dobre a sua atenção aqui. Dobre a sua atenção aqui. Pode deixar a Estezinha lá, é criança. Dobre a sua atenção aqui comigo. Nós observamos aqui o texto bíblico, que lhe sobreveio uma grande tribulação, que ele ficou à beira da morte. Mas o amor e gratidão dele já existia no coração dele, por outras experiências que ele viveu. Percebe o que eu estou dizendo? Então, outras experiências que o salmista viveu, lhe concedeu uma maturidade a ponto dele poder passar por outra situação difícil e sobreviver. Glória a Deus. Olha como isso é interessante. Veja bem, o texto diz assim, olha o tempo do verbo. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ouviu, está no passado. Como é que ele estava? Ele estava vivendo um momento de angústias, momento de tribulação, em que ele diz que cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Essa era a situação presente, ok? Situação presente. Mas ele diz que no passado, amo ao Senhor, o meu amor para com o Senhor é porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha súplica. Isso está no passado. Então o tempo do verbo está no passado, indicando que as experiências que ele teve anteriormente com Deus, e agora ele estava vivendo uma outra situação difícil, e ele continuava com a sua fé firmada no Senhor. O seu amor e a sua gratidão é expressivo nesse texto. Glória a Deus. Por isso que eu digo para vocês que existem situações negativas que vêm para nos aproximar de Deus, para nos amadurecer. Quem sabe, talvez, para Deus provar a nossa fé, o nosso amor para com Ele. Porque o salmista fala o verbo no tempo passado, afirmando de outras experiências que lhe deu maturidade, e agora, na experiência muito ruim que ele estava vivendo, ele diz assim: eu clamarei porque eu sei que Ele vai me ouvir. Porque Ele já me ouviu uma vez. Glória a Deus. Quem sabe 2 vezes ou 3 vezes. Essa maturidade que o salmista traz é por experiências que ele teve com Deus.
E isso é necessário para com as nossas vidas. É tão bom você pedir, clamar e Deus responder e você abrir a boca e agradecer como reconhecimento. É tão bom. Quando você vive ao léu, você não quer nem saber, não se importa, não liga, a mão de Deus está sobre você, te abençoando todos os dias e você não consegue agradecer, porque você nem viu. A gente esquece das coisas muito facilmente. Muito facilmente a gente esquece das coisas, né? Nos versículos 1 e 2 aparecem colocações que revelam uma experiência no passado. Ele foi ouvido por Deus e por isso iria novamente apelar pelo livramento do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele não esqueceu do primeiro favor de Deus. Ele guardou para ser grato. Quando você esquece do favor de Deus, você não consegue guardar para ser grato no dia seguinte em que você recebeu. É esse o ensinamento do salmista aqui. Se você esquecer do favor de Deus, você não vai conseguir ser grato, guardar para ser grato, guardar para agradecer a Deus. É por isso que a maioria das pessoas, eles não conseguem dobrar o joelho e agradecer, porque não guarda o que recebeu para agradecer. É só pedir. Ei, olhe para você, quantas coisas Deus já deu para você. Quanto favor que você tem usufruído de Deus. Já parou para pensar nisso? Agora guarde isso para você agradecer a Ele. Aleluia. Guarde para você agradecer, porque Ele não esqueceu o favor que Ele recebeu no dia que Ele clamou. Ele diz, eu clamei e Deus me ouviu. Ou seja, Ele não esqueceu que Ele clamou e que Deus ouviu. Aleluia. É essa sensibilidade, esse contato, essa comunhão que o Senhor quer ter comigo e contigo. Glória a Deus. É essa sensibilidade, é esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo e contigo. É quando você pedir e Deus responder e você agradecer e guardar para continuar agradecendo todo dia. Não é a força da sua mão, não é o poder do seu dinheiro, não é o seu patrão, não, é a mão poderosa do Senhor, abençoando a sua vida, contornando você e cuidando de você de uma forma especial. Quantos estão comigo, diga amém. Ele percebeu que foi o favor de Deus ali. Por isso procura se conectar em um momento difícil. Irmão, veja bem, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha o emocional desse cara. Como é que o emocional dele estava? Ele estava arrasado. Ele estava naquela expressão de o fundo do poço. Você consegue ver isso? Ele estava desse jeito, mas lá no fundo do poço, o que era que restava no seu coração? O amor e a gratidão, porque ele diz, eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Amor e gratidão são duas coisas que não pode fugir do seu coração, da sua vida. Amor e gratidão a Deus. Se houver amor e gratidão a Deus, a mão de Deus estará estendida sobre a tua vida para te alcançar no momento oportuno. Aleluia, glória a Deus. É intrigante isso daqui. O cara está vivendo um momento tão complicado e o que resta é o amor, a gratidão a Deus, porque Deus o ouviu. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele percebeu que foi o favor de Deus. Queridos, eu fico pensando, antes de eu conhecer a Bíblia, antes de eu estudar a Bíblia, eu fico pensando, quero fazer você pensar também. Antes de eu estudar a Bíblia, não conhecia Deus, não sabia nada de Deus. Eu me converti aos 22 anos de idade. Eu fico pensando, meu Deus, 22 anos sem entender
absolutamente nada, caminhando numa escuridão, sem entender absolutamente nada. Quantas vezes Deus me guardou e eu não vi? Quando eu começo a pensar, as situações que eu vivi, antes de me entregar para Cristo, queridos, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui. E eu não sabia. Deus guardou, Deus cuidou, Deus esteve comigo e eu não sabia, pela minha ignorância, eu não sabia. Olha aqui para mim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas qual é a vontade de Deus para comigo e com você? Que eu e você tenhamos conhecimento dele, para que Deus possa ter acesso quando Ele quiser ter acesso e possa ser achado por você. Senão o Senhor ficará batendo na porta e você nunca vai abrir. Porque é isso que acontece. Tem pessoas que é uma situação inacessível. Deus não consegue acessar. O Senhor fica o tempo todo batendo na porta, batendo para que a pessoa abra, e a pessoa não abre, porque não tem o conhecimento. A Bíblia diz assim: o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, da sua palavra. Aleluia. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos conhecer a Deus, e a única maneira que nós temos para conhecer a Deus é através das Sagradas Escrituras. Deus se revela pelas Sagradas Escrituras. A ingratidão não encontrou morada no coração desse salmista. Por que a ingratidão não encontrou morada no coração desse salmista? Porque ele guardou. Ele guardou o favor de Deus, o reconhecimento, porque ele passou a amar ao Senhor e agradecer ao Senhor todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Ingratidão é a falta de reconhecimento, é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido. Ingratidão é isso, né? E Deus está nos oferecendo todos os dias, e a gente... imagine alguém que está de mãos estendidas para você. Imagine aqui, olhe para mim aqui. Alguém que está de mãos estendidas para você todos os dias, e você simplesmente vem de cabeça para baixo, olhando para o chão, pega o que está tendo oferecido e vira as costas e vai embora. É nessa ótica que nós fazemos todos os dias. Quando nós não guardamos para reconhecer e agradecer. Nós agimos assim com Deus. Todos os dias nós agimos assim com Deus. As minhas experiências, na minha convivência, na minha vida, durante a história que eu estou escrevendo, Deus precisa estar presente. Porque um dia eu irei me deparar com Ele. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Não há como fugir disso, não há como escapar disso. Um dia você vai se deparar com o Senhor, você e Ele sozinho, e esse dia chega. Hoje meu irmão me mostrou umas fotos um tanto chocantes. Ele foi para a Bahia, e minha mãe morreu um ano antes do meu pai, e ela ficou em uma gaveta, que eu esqueci o nome agora, e naquela gaveta, e meu pai morreu um ano depois, e ele foi enterrado, e aí para mudar de local, tem que ser 3 anos depois. E ele foi lá e acompanhou todo o processo, e tirou foto do meu pai, só os ossos. E ele me mostrou. E eu fiquei pensando comigo, o meu pai se deparou com Deus, chegou o momento dele. E não se engane, não deixe você enganar você mesmo. Um dia você vai se apresentar a Deus. Você está escrevendo uma história.
com coisas boas e ruins, mas Deus precisa fazer parte dessa história. Porque um dia, você sozinho, não vai ter ajuda do seu marido, não vai ter ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu melhor amigo ou amiga, não vai ter ajuda de absolutamente ninguém, é você e o Todo-Poderoso. Tomara que a sua história seja como um cheiro suave às narinas de Deus. Porque um dia nós iremos nos apresentar a Ele. O amor e gratidão, mesmo em grandes tribulações. O versículo 3, ele fala a situação em que ele estava vivendo. E veja quanta virtude na fé desse salmista. Enquanto as cordéis da morte, as angústias do inferno, os problemas avolumaram-se perante ele, ao redor dele, ele expressa o seu amor e gratidão a Deus. Eu quero perguntar para você, quanto vale o seu relacionamento com Deus? Segunda pergunta que eu quero fazer você pensar, onde está fundamentada a sua fé? Qual é a sua história de amor e gratidão com Deus? Porque um dia você vai se apresentar perante Ele. Aleluia. A Bíblia diz assim, justos e injustos irão se apresentar perante o Senhor. A Bíblia diz assim, um dia todo joelho se dobrará perante Ele. Aleluia. E reconhecerá que somente Ele é o Senhor de todas as coisas. É para esse Senhor de todas as coisas que um dia você sozinho vai ter que se apresentar perante Ele. E sabe o que Jesus faz? É interessante a função de Jesus. Ele é o nosso advogado. Aleluia. Que comparecerá perante o tribunal junto a todo aquele que crê e espera nele. Glória a Deus. Então nós temos uma porta de escape, Cristo Jesus, se guardarmos esse amor em nossos corações e a gratidão, sem esquecer, eu não posso esquecer, jamais. Eu começo a pensar na minha vida, na minha caminhada até aqui. E quantas vezes eu e minha esposa, a gente fica conversando. Amor, imagina, era assim. E olha o que Deus fez. Deus está sempre lá. Deus está sempre lá. Pelo amor de Deus, viva isso. Viva isso na sua vida. Lembra daquela tribulação que a gente passou? Meu Deus, misericórdia, eu fiquei muito mal, eu tive que tomar calmante, o estresse foi lá no topo, mas Deus nos deu vitória, Deus está lá, Deus está sempre lá. Senão, meu irmão, você fica sem eira nem beira, você fica perdido sozinho. Quantas pessoas que estão aí tão desiludidas e desanimadas porque estão sozinhas. Não é que estão sozinhas, é que eles acham que estão sozinhos, porque Deus está o tempo todo conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O amor e gratidão, porque sabia que podia contar com Deus. Versículo 4, 5, ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele podia contar, glória a Deus, ele podia contar, ele tinha essa certeza, essa convicção. A gente encontra às vezes pessoas, pastor, não sei o quê. Você pode contar com Deus ou não pode contar com Deus? Porque quando você pode contar com Deus, tem certeza que você pode contar com Deus, ainda que a angústia do inferno cerque a tua vida, você sabe para onde você vai.
Você sabe o endereço. E nada disso vai poder te abater, porque 7 vezes o justo cai, e as 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Glória a Deus. Então essa certeza faz o salmista encher o peito, e no versículo 9 ele diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo assim, ó, eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é que ele está dizendo? Obrigado, irmão. Eu serei uma testemunha viva de que Deus existe. Oh, glória! Eu serei uma testemunha viva de que Deus existe. Olha, perceba a mente desse homem que está vivendo algo terrível. Ele diz: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu serei um testemunho vivo do poder, da misericórdia e da graça de Deus para com a minha vida. Glória a Deus, como isso é importante. No versículo 11, irmãos, ele esclarece que ele se apressou em dizer que todos os homens eram mentirosos. Mas o livramento dele veio através de pessoas que Deus usou. Olha o que ele diz aí no versículo 11. Dizia eu na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Você já viu alguém assim? Você conhece alguém assim que chegou nesse patamar? Dizer assim, não dá para acreditar em homem nenhum. É isso que o salmista diz aí. Ele fala, eu disse na minha pressa, no meu pré-julgamento, eu disse na minha precipitação, que todo homem é mentira. E quem foi que Deus usou para tirar ele daquela situação? Pessoas. Por isso que ele diz, eu pensei na minha pressa. Porque Deus vai te colher através de pessoas, você crê assim? Deus vai usar pessoas para você receber um abraço através de pessoas. Para você ser acolhido através de pessoas. Então tira do teu coração que não dá para confiar em pessoas. Você apenas teve uma experiência com pessoas ruins, como este homem teve. Mas não é para guardar isso no seu coração e dizer que nenhum homem, nenhuma pessoa presta. Pelo amor de Deus. Porque Deus, Ele precisa que você permita uma porta aberta para que Ele use pessoas para te encontrar, para te abraçar, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar um abraço, um amparo, um acolhimento que você precisa, através de pessoas. E se você permitir que essa frustração te leve a esse patamar, meu irmão, Deus não vai descer do céu para vir te abraçar. Porque Ele já fez isso uma vez. E sabe o que fizeram com Ele? Crucificaram. Eu vou repetir isso de novo. Se você não permitir que Deus use pessoas para te abraçar, para te acolher, para te ajudar, você vai ficar desamparado. Você vai viver desamparado, desiludido, sem eira nem beira, porque Deus não vai descer de novo aqui para abraçar você, porque Ele já fez isso uma vez. E crucificaram Ele numa cruz. E Jesus exclamou quando Ele ressuscita na cruz, e Ele diz assim, Pai, está consumado. Ou seja, eu não preciso vir aqui de novo, porque está consumado a obra da cruz. Fique de pé, por favor. A obra da cruz está consumada. Guarda esse versículo no seu coração, versículo 12. O salmista diz assim, que darei eu ao Senhor?
por todos os benefícios que me tem feito. No versículo 12, ele se mostra incapaz de pagar por tudo que recebeu do Senhor. Guarde esse versículo no seu coração. Que darei eu ao Senhor? Aí eu quero voltar a fazer você entender o paradoxo. Como é que estava a vida dele? Diga comigo, estava muito difícil. E o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor no meio de tamanha tribulação? Será que sobraria fé em nós dessa maneira? Ele que estava precisando ser abençoado, ser recompensado, sim ou não? E o que é que ele pensa? Que darei eu ao Senhor? Aleluia. É uma esperança de uma certeza de que Deus lhe daria vitória, de que ele sairia daquela situação, de que o Senhor é o seu braço forte, é a âncora que ele precisa para sair daquela situação, para ser alguém vitorioso. Glória a Deus. Saia daqui nesta noite pensando: que darei eu ao Senhor? E veja o livramento do Senhor para com a tua vida, meu irmão. Se você não conseguiu ver o livramento ainda, traga aí a tua memória, aonde você estava, a situação que você estava vivendo, a escravidão que você estava vivendo, a opressão terrível que você estava vivendo. Deus usou pessoas para te socorrer, Deus usou pessoas para te acolher, Deus usou pessoas para te arrancar de onde você estava. Então começa a pensar em Deus nessa noite, e exclamar para ti mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor usou pessoas para me abençoar, enquanto eu me apressava dizendo que ninguém seria bom, que nenhum homem era bom. Rapaz, ele teve uma experiência muito ruim com pessoas, para ele chegar numa conclusão de que nenhum homem era bom. Concorda comigo? Mas ele tira isso dele. Glória a Deus que ele tirou isso dele. Meu irmão, se você guardar isso no seu coração, você vai ficar no mato sem cachorro, como diz o baiano. E no mato sem cachorro é uma frase bem arcaica, bem antiga, que você, de repente, você diz: mas eu tenho celular, no celular eu tenho bússola, eu posso ligar para alguém. E naquela época dessa frase não tinha celular. E no mato sem cachorro você estava perdido, porque o cachorro era o único que poderia te levar para casa. Entendeu por quê? Então, se você não acreditar em ninguém, em seres humanos,